Um navio naufragado é uma cápsula do tempo. E cada objeto encontrado tem uma história. Há 300 anos, esta ilha era o paraíso pirata do Oceano Índico. Vez por outra, chegam até 1000 pessoas aqui. Eu me pergunto o que haverá enterrado por aí. Mas a enseada desta ilha é cheia de relíquias de navios piratas, escondidas, desconhecidas. O experiente explorador de oceanos Barry Clifford é a primeira pessoa a vasculhar essas ruínas fantasmagóricas. Ele busca o navio do pirata mais famoso da história. Você é um ótimo prêmio para a Inglaterra. Está em busca da verdade, por trás da lenda do Capitão Kidd. Em busca do Capitão Kidd. Nas águas temperadas do Oceano Índico, na região costeira de Madagascar, localiza-se a ilha de Saint-Marie. No final do século XVII, era o domínio dos piratas do Mar Vermelho, os ladrões mais bem-sucedidos da história. Até 17 navios atracavam nesta enseada. 1.500 homens cruzavam este litoral, vigiando suas embarcações e dividindo os espólios dos tesouros roubados. Era o esconderijo perfeito, a poucos dias de navegação, para atacar os comerciantes ricos da Índia, a 16.000 quilômetros das leis da Inglaterra. Barry Clifford está conduzindo a primeira expedição submarina a esta antiga fortaleza pirata. Montou uma equipe de 15 mergulhadores, arqueólogos e peritos em imagens para procurar o navio do Capitão Kidd, o Adventure Galley. Está ouvindo o chiado agora? Isso significa que estamos sobre alguma coisa. A primeira série de mergulhos é um reconhecimento da área. Os mergulhadores vasculham o fundo do oceano com detectores de metal em busca do ferro que um dia fixou a madeira dos navios. O reconhecimento começa fora da enseada, depois vem para o seu interior, em direção à costa. De acordo com a pesquisa da equipe, o Adventure Galley desapareceu dentro da enseada de Saint-Marie. Lá, a água é turva. Um manto protetor lançado pelos séculos. Tentamos mais em cima. Mas vai descendo pelo coral e fica cada vez mais fundo. O primeiro levantamento é desanimador. Clifford reúne o grupo. John Debray é arqueólogo-chefe da Marinha e especialista em manuscritos pós-medievais. Soube por documentos de arquivo que esta enseada guarda os restos de pelo menos 7 navios piratas. Seu trabalho é descobrir qual deles pertenceu ao Capitão Kidd. Charlie Burnham, o diretor técnico da expedição, trabalhou com navios naufragados como o Lusitânia e o Titanic. Satélites digitais de posicionamento global permitem que ele cartografe a localização de qualquer embarcação naufragada ou artefato com uma precisão de 10 centímetros. A equipe usou imagens de satélites em sua pesquisa antes da viagem. Aqui está a ilha de Saint-Marie vista do espaço. O X marca a enseada. Cada pixel block representa 5 metros quadrados e meio. As áreas mais claras na esquerda são as águas rasas. Um bloco isolado, cercado por águas mais profundas, pode ser um navio naufragado. De acordo com testemunhas oculares, o navio do Capitão Kidd estava fazendo muita água quando entrou na enseada. Clifford acredita que Kidd estava tentando desesperadamente alcançar a praia onde um dia os piratas consertavam seus barcos. Mas o Adventure Galley encalhou na lama antes de alcançar a praia. Se Clifford encontrar a área de reparos, o Galley pode estar por perto. Você pode ver como a pedra vai num vértice triangular, assim. Bem onde aquela galinha lá
Parece estar andando, veja. É para lá que a proa do navio pode ter sido trazida. É uma área natural onde você pode avançar com seu barco até a areia fofa. Provavelmente havia árvores grandes onde deviam prender roldanas e cabos. O processo era conhecido como carenagem. Quando a maré descia, o navio era posto de lado, raspado e remendado com alcatrão quente. Um dique seco no século XVII numa remota ilha pirata. Vamos subir um pouco. Começamos a ver onde ficariam numa carta moderna. Charlie Burnham estuda uma carta moderna da Enseada. Depois posiciona a carta francesa de 1733 da mesma área sobre ela. O que estamos procurando está na Enseada. Anotações do mapa antigo confirmam o lugar onde os piratas carenavam suas embarcações. Clifford acredita ter encontrado a localização do navio do Capitão Kidd, o Adventure Galley. A Enseada de Saint-Marie é bem distante de Castle Yard, em Deptford, Inglaterra, onde o navio foi construído. Lançado ao mar em 4 de dezembro de 1695, o Galley media 125 pés de uma ponta a outra, tinha 280 toneladas e era de carvalho inglês maciço. Uma embarcação híbrida com velas e remos, projetada para velocidade e mobilidade, com 34 canhões, tornou-se um navio de combate formidável. Mas após 300 anos em águas tropicais, o que restará de um navio de madeira? Perto do local de carenagem, Barry Clifford faz seu segundo mergulho. Temos restos de um grande naufrágio. Uma pilha de lastro grande e bonita. Toda a madeira se foi, tá todo corroído por cima. Restam apenas as pedras, mas não há nada cobrindo. Eu fiz esse movimento, depois passei pro outro lado, assim, e dei a volta. É uma pilha enorme e todas as pedras são perfeitamente arredondadas. Este lastro ficava posicionado no fundo do casco entre as armações de carvalho de uma embarcação à vela. O peso das pedras dava estabilidade. Entre as pedras, Clifford encontra porcelana. John Debray a identifica como chinesa, dos idos anos 1600. É do período de Kangxi. Parabéns. Interessante. É maravilhoso. É uma imagem antiga perfeita. A equipe encontrou restos de um antigo naufrágio, mas o trabalho difícil de desvendar a identidade do navio ainda está por vir. Ele me liga e descreve esta linda noite malgache e diz: "Ei, segundo mergulho perfeito." Bem perto do local de carenagem que não mudaram em nada. Quer dizer, É fantástico. Como Clifford, Ken Kinkor passou a vida estudando piratas, mas não é um explorador de oceanos. Encontra suas pistas em museus e bibliotecas. Nos últimos 10 anos, Kinkor trabalhou para separar o verdadeiro Capitão Kidd das lendas de sua viagem fatídica. No que diz respeito à sua vida antes da viagem, ela é um tanto misteriosa. William Kidd nasceu em 1645, filho de um ministro escocês. Fora sua reputação como um competente capitão da marinha, pouco se sabia dele até chegar a Nova York, onde se casou com uma viúva rica e tornou-se membro da elite colonial, com uma bela casa em Manhattan. Logo, nobres britânicos contrataram Kidd para navegar o Oceano Índico para caçar piratas e confiscar seu tesouro. Mas a viagem acabou sendo desastrosa. Quando William Kidd finalmente voltou às colônias, as autoridades o prenderam, acusando-o de assassinato e pirataria. Antes do seu julgamento, o Capitão Kidd afirmou ter escondido muitos tesouros. Lendas sobre riquezas escondidas sobrevivem até hoje. Charlie Burnham fotografa o local do naufrágio, cobrindo uma área mais ou menos do tamanho de um campo de futebol, gravando mais de 17 mil imagens.
Mais tarde, a equipe vai fazer uma montagem cuidadosa das fotografias no mosaico fotográfico do fundo da enseada. John Debray começa a examinar minuciosamente as pistas nas imediações. Você faz alguma ideia, John, do tamanho disso, do que estamos olhando? Câmbio? É difícil dizer, Barry. John calcula que a pilha é grande o bastante para se encaixar no tamanho do Adventure Galley. Mas foi de uma embarcação muito grande, câmbio. Fragmentos de porcelana chinesa azul e branca cobrem as pedras do lastro. Debray não conhece nenhum relato de que o Capitão Kidd levasse uma carga grande de porcelana. Mas usar a carga para desvendar os mistérios da identidade de um navio pirata é um desafio. Navios piratas eram conhecidos por seu amplo raio de ação nas negociações, carregavam mercadorias roubadas, suprimentos trocados entre eles mesmos e mantinham poucos registros. O que eu encontrei hoje confirmou o que eu havia pensado, de que isso era mais ou menos uma feira livre pirata, onde traziam seus barcos, pegavam as coisas de valor. Se tivesse um navio melhor, pegavam os equipamentos do velho, se mudavam e então o queimavam. E era bem aqui que faziam isso. E foi bem aqui que o Adventure Galley afundou. Capitão Kidd levou seu navio novo de Londres até Nova York para encontrar uma tripulação de caça-piratas para sua nova viagem. A aventura foi financiada por Lord Belmont, o governador de Massachusetts, e outros sócios ricos. Homens nobres e políticos poderosos, membros do parlamento regulado pelo Partido Whig. O rei William III se interessou pela viagem. Especula-se que tenha investido o próprio dinheiro na aventura. O rei garantiu a Kidd uma comissão no curso em troca de 10% dos lucros. Como um corsário, o Adventure Galley tinha permissão legal para capturar não apenas os piratas, mas também os navios dos inimigos da Inglaterra, os franceses. Kidd assinou contrato com Lord Belmont, prometendo que viajaria para Madagascar, capturaria navios piratas e franceses e voltaria com riquezas fabulosas. Era arriscado porque, por um lado, houve muitas coisas boas para ele. Por outro lado, ficou preso a homens muito poderosos e muito perigosos. No porto de Nova York, uma tripulação asquerosa subiu a bordo do Adventure Galley, atraída pela promessa de riquezas. Cada homem assinou as condições de sem achados, não há pagamento da viagem. Nada receberiam caso Kidd não capturasse um navio. Dia 6 de setembro de 1696, o Adventure Galley partiu com uma tripulação de 152 homens. A equipe de Barry Clifford continua montando o quebra-cabeça dos restos do naufrágio e acham que um dia foi o navio do Capitão Kidd. Próximo ao local, encontram um canhão grande. Canhões eram muito valiosos. Registros mostram que canhões foram retirados do Adventure Galley. Este mostra ser um artefato de outro navio. John Debray encontra um tubo estreito de cerâmica, o tubo de um cachimbo de barro. As iniciais EB identificam Edward Bird, um inglês que fazia cachimbos de barro em Amsterdã antes de 1670. Esse leão de terracota foi feito à mão em Yixing, China, de depósitos de barro ricos em ferro. É muito interessante. É a coisa mais bonita que eu já vi num naufrágio. Nossa, como é lindo. E podemos ver as coisas muito melhor. Cada um destes quadrados representa 1 metro quadrado. E esta é a área total do naufrágio. Aqui há 1 ou 2 navios. Clifford e Debray estudam o mosaico fotográfico já pronto. Algo assim, isso naturalmente é muito hipotético. Ah, está vendo esta linha forte? É o que eu costumo procurar quando eu olho fotografias aéreas. Claro que há alguma coisa por baixo fazendo com que aumente. Claro. O que são estas balizas soltadas? O mosaico revela um conjunto de armação de madeira projetado do fundo do mar. Pode ser o Adventure Galley,
Pode ser outro navio naufragado. Outro navio? Eu estaria preparado se fosse outro navio. O esqueleto do navio de madeira está enterrado sob lama e pedras de lastro. A equipe limita a área de busca. Vão testar um sistema de sonar experimental que nunca foi usado para imagens 3D. Se funcionar, dará à equipe uma visão dos restos do navio escondidos no fundo da enseada. Bom, é claro que estamos muito interessados em... O perito em imagens remotas, Alan Whitten, chega ao local. Nós precisamos de um raio-x, uma varredura minuciosa, como um médico faz antes de operar. Vamos vasculhar para trás e para frente, criando algo que se pareça com uma tira de filme que será processada numa imagem tridimensional que poderemos ver no computador. Vai ficar parecido com, na verdade, um holograma acústico. Assim poderemos fazer um giro panorâmico, aproximar e girar em torno do seu eixo, ver por baixo e por cima. Mergulhadores controlam um sensor acústico chamado Towfish, na posição onde fica preso a cabos condutores. Vá para 8 metros e 70 centímetros, câmbio. Certo, iniciar o sensor. Sensor ligado. Um mergulhador inicia a primeira das 60 passagens. Como um golfinho na ecossondagem para localizar sua presa, o Towfish pode ver os objetos enterrados em 3 metros de lodo e lama. Uma mistura de informações brutas vem à tona. Pistas de 300 anos de um cemitério pirata. Muito inclinado. A inclinação das linhas é muito acentuada para ser uma formação rochosa natural. A estrutura foi feita pelo homem. É uma rampa, então pode ser a estrutura de madeira do navio. A estrutura de proporção menor será revelada com mais detalhes quando colocarmos a imagem em 3D. Estamos olhando para formas brutas agora. Entendido. Aguardando outras informações. Mergulhador 2 esperando. Está bem aqui. Você pode ampliar isso? As imagens de Whitten finalmente ficam tridimensionais. Tábua por tábua revelam a parte arruinada de um navio de madeira. Vigas comprimidas pelo tempo e pelo mar. O trabalho de imagem ajuda a compor a identidade da embarcação. Agora, a equipe sabe que os restos são de um grande navio de madeira, afundado numa área de carenagem pirata, exatamente onde as pistas históricas indicavam. A bordo, a misteriosa mistura de porcelana chinesa, louça e estatuetas do século XVII, o cachimbo europeu. Será que esse pode ter sido o Adventure Galley do Capitão Kidd? Até agora a equipe não encontrou nada que prove o contrário. As pistas que encontraram são pequenas, mas cada qual é uma contribuição importante. E a equipe de Clifford sabe que pequenas pistas podem levar a grandes descobertas. Barry Clifford passou a vida em busca de restos de naufrágios. Assim que eu comecei a mergulhar quando menino, eu tomei conhecimento da existência destas cápsulas do tempo no fundo do mar, intocadas, que podiam nos dar uma ideia da vida de culturas anteriores, dos vikings, piratas, antigos exploradores, de como essas pessoas viviam, como afetaram a sociedade. Eles eram os viajantes espaciais dos primeiros séculos. Em 1984, Clifford localizou o único navio pirata autenticado já encontrado, o Ouida. O Ouida afundou em 1717 numa tormenta na costa de Cape Cod, Massachusetts. Levava o pirata Sam Bellamy e seu tesouro roubado de ouro e prata. Esse navio naufragado com coisas como esta granada pouco convencional produziu a maior coleção do mundo de artefatos piratas e uma rica visão dos detalhes da vida pirata. Ken Kinkor descobriu uma ligação antiga entre piratas e a Sociedade Fraterna dos Maçons, um grupo formado por engenheiros e construtores das grandes catedrais europeias. Ele acredita que a inscrição neste prato de peltre é um símbolo maçônico. A pesquisa de Kinkor suspendeu alguns mitos populares sobre a pirataria. Um mito é que o capitão pirata era um tirano que liderava sua tripulação com severidade, enquanto a realidade é que os piratas eram bastante democratas para o seu tempo. Outro mito é que os piratas enterravam seus tesouros com frequência,
que o capitão ficava com tudo, remava para o litoral numa noite escura para enterrá-lo em qualquer lugar. Sabemos pelos artefatos encontrados no Ouida que os piratas dividiam seu roubo irmamente. Por exemplo, se roubassem uma joia de ouro, seria partida em pedaços pequenos para que pudesse ser dividida entre os homens baseado no peso. O Capitão Kidd é o único. Até agora é um dos poucos piratas, fato que está totalmente confirmado, que escondia tesouros em diversos lugares. A expedição de Clifford em Saint-Marie inicia uma nova fase em sua busca atrás de mais peças da história dos piratas. Estou pegando as medidas agora, tem muita... A equipe examina uma pequena depressão de 2 metros por 2 e encontra grandes vigas de madeira onde o holograma acústico de Witten indicou. Para retirar a areia. Ok, entendido. Medidas e amostras confirmam que estas madeiras formam a armação de um navio. Identificações iniciais sugerem que a madeira é carvalho, a madeira que sabemos ter sido utilizada na construção do Adventure Galley. Em seguida, uma surpresa. Superfície aqui, Dr. Tilly. Superfície, está me ouvindo, câmbio? Superfície, pode falar. Barry, encontramos ouro aqui embaixo. Você está me ouvindo, câmbio? Moedas de ouro. Tipos diferentes. Nunca vi desse tipo antes. Nada parecido com ouro espanhol, ouro colonial. Moedas finas, câmbio. Nossa, isso é maravilhoso. Não são lindas? É, incrível. O que acha disso? Eu não sei mesmo. É claro que o Adventure Galley afundou por acidente. Talvez algum pirata tivesse alguma coisa escondida sob o convés principal e não conseguiu tirar a tempo. Uhum. Elas são furadas. Eu posso vê-las penduradas. Eu percebi. São todas furadas ou só algumas? Pelo menos, deixe-me ver. 1, 2, 3. 3 delas são furadas. E eu não faço ideia de onde sejam. Com certeza não são do nosso lado do mundo. É coisa de piratas de verdade. A equipe de Barry Clifford encontrou moedas de ouro no navio naufragado que imaginam ter sido navegado pelo Capitão Kidd. Esta moeda foi cunhada há 300 anos no Império Otomano. Que pirata aventureiro a carregaria até aqui para ser enterrada nas areias de Saint-Marie? William Kidd navegou o Adventure Galley pelo Oceano Atlântico, seguiu para o sul, contornando a extremidade da África até o Oceano Índico. O Adventure Galley desviou de Saint-Marie numa rota que finalmente o levou para a costa da Índia. Um ano após deixar Nova York, a tripulação padecia muito. Mais de 30 homens haviam morrido de uma doença desconhecida e não tinham capturado nenhuma embarcação. Onde estava o tesouro prometido a eles? O Capitão Kidd expandiu a sua perseguição, dando o bote até em navios de aliados britânicos na Índia. Isso ameaçava os interesses do monopólio do mercado mais poderoso do mundo, a Companhia Britânica das Índias Orientais. A companhia classificou Kidd como pirata, embora ele ainda não tivesse capturado nenhum navio. Um capitão pirata bem-sucedido naqueles dias tinha de conseguir tratar a tripulação quase como parentes. A tripulação era a principal fonte de poder e autoridade. Ken leu depoimentos de testemunhas sobre o comportamento de Kidd naquela época. Kidd era muito explosivo, dominador. Isso talvez tivesse ligação com seu passado na Marinha Real. Era muito autoritário, muito mais que um capitão pirata típico. Em 30 de outubro de 1697, as emoções a bordo do Adventure Galley explodiram em violência entre Kidd e seu chefe de artilheiros, William Moore. Você é um cão sarnento! Se eu sou um cão sarnento, a culpa é sua, senhor! Lendo os anais do julgamento, Cão Sarnento é o pior relato. Eu acho que foi muito mais violento que isso. Não ouse dizer isso, cão sarnento! Fui eu que o arruinei!
Era Kid que tinha algo ao alcance na hora. Um balde. Fui eu que o arruinei! Que ele arrebenta na cabeça de Murray. William Moore morreu da pancada. Mais tarde, Kidd afirmou que a morte foi acidental, um crime passional. O capitão Kidd continuou sua busca por um prêmio sem sucesso. A esta altura, ficava óbvio que não estava caçando piratas, cumprindo sua tarefa junto à coroa. Se quisesse capturar piratas, teria ido para o sul, rumo a Sainte-Marie. Sainte-Marie é uma base estabelecida. O mercado pirata prosperava ali. Os comerciantes vêm de Nova York fazer negócios com esses indivíduos, que assim podem ficar no Oceano Índico fazendo ataques surpresa. Vários capitães zarparam de Sainte-Marie, incluindo Henry Avery, John Taylor e William Condent, em seus barcos Fancy, Cassandra e Fire Dragon. Esses 3 piratas foram apontados como os ladrões mais ricos da história. Na moeda atual, peritos avaliam seus tesouros reunidos em $1 bilhão americanos. Muitos de seus roubos foram divididos em Sainte-Marie. Nos 40 anos em que viveram aqui, os piratas frequentavam a pequena ilha na enseada, a apenas 400 metros do local de carenagem. A Ilha do Pirata é considerada assombrada até hoje e há boatos de ser cheia de túneis escondidos. Assim como os moradores, Clifford suspeita que os piratas os construíram. Eu gostaria de saber o que enterraram aí. Todo esse tesouro escondido. Eles veem 2 poços verticais feitos em formato cúbico com uns 4,5 metros de profundidade. Não levam a uma abertura para os falados túneis. Uma escavação arqueológica pode ser um empreendimento enorme. Seria necessário muito mais provas para justificá-la. Alan Whitten vai procurar essa prova, mas usando frequência de rádio em vez de uma pá. Instrumentos na prancha reproduzem ondas eletromagnéticas para o subsolo e depois processa seu retorno. Juntar informações daqui é muito mais fácil que o trabalho da equipe de mergulho e mais fácil ainda que cavar. Em 10 minutos, Alan grava o suficiente para ter uma avaliação inicial. Os antigos boatos da enseada da Ilha do Pirata ganham fatos novos. Whitten usou ondas de rádio para revelar um sistema de túneis e câmaras subterrâneos, incluindo um aqueduto aparente que passa por baixo da praia até o mar para proteger qualquer depósito subterrâneo. Eram interesses comunais. Sabemos que nessa fraternidade de piratas tudo era igualmente dividido. Isto pode ter sido o banco comunitário. Barry Clifford segue o túnel até a praia. Cobre um símbolo pirata gravado na pedra. Ah, está vendo isso aqui, John? Para mim está claro que é um coração. Como os símbolos gravados nos artefatos que Clifford encontrou no Ida, o coração é um sinal dos maçons. Foi encontrado em outros lugares visitados por piratas. Em 30 de janeiro de 1698, próximo à extremidade sul da Índia, William Kidd finalmente encontrou sua presa valiosa, o Queda Merchant, um navio da Índia de 400 toneladas, sem insígnia, viajando sem escolta. A captura foi feita com esperteza, nenhum tiro foi dado. Kidd perseguiu o navio com cores francesas e mandou um marinheiro que falava francês saudar o Queda Merchant. O navio da Índia quis evitar a captura, então também hasteou uma bandeira francesa. Tente imitar o que eles fizerem. Se levantarem uma bandeira holandesa ou francesa, você sobe uma bandeira holandesa ou francesa. A artimanha funcionou. O Queda se aproximou com um passe francês falso, alegando seus direitos. Eu peguei! Você é um ótimo prêmio para a Inglaterra! Se você afirma que este é um navio francês, então pode levá-lo e reivindicar um prêmio como corsário. O Queda Merchant entregou seu tesouro a Kidd, mais de $25 milhões em moeda americana atual. Mas o mar cobrou seu tributo do Adventure Galley, bem como de sua tripulação. O navio fazia muita água e precisava de conserto.
Com todos os seus defeitos, Kidd era um ótimo marinheiro. Estava com um navio em más condições que não navegava muito rápido. Fora muito danificado por cupins e outros insetos que comem madeira, mas repetindo, era o único navio de combate que ele tinha. Era preciso continuar nele por certo tempo. Capitão Kidd rumou para Saint-Marie, seguido pelo capturado Queda Merchant. Tiveram de literalmente amarrar o barco com cabos para mantê-lo inteiro. Foram necessários 8 homens, bombeando sem parar a água que entrava. Aos poucos e com muito esforço, entraram na enseada de Saint-Marie. A expedição submarina de Barry Clifford em Saint-Marie, Madagascar, continua sua busca para identificar o navio pirata do Capitão Kidd. É bem aqui, onde o Sansonete está parado. Ó. Este é o nosso ponto de embarcação, de onde saímos em busca do Adventure Galley. É um caminho que nós seguimos inúmeras vezes. Mas alguma coisa no fundo mudou. Eu estou olhando para um lado. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos. Não parece que esteja no lugar do naufrágio original, Barry. Ok, não estou. São restos de um naufrágio completamente diferente. Uma conhecida coleção de pedras pequenas nas imediações mostrou-se gradualmente uma grande pilha de lastro. Barry descobriu um novo navio naufragado. A equipe vai precisar explorar este novo naufrágio, outro quebra-cabeça. Que pode estar ligado, eu estou me afastando. Mas antes, Clifford quer completar a escavação experimental do lugar original. Continua sendo o candidato mais provável para o Adventure Galley do Capitão Kidd. Você não sabia que Culliford estaria aqui? Kidd foi confrontado quase que imediatamente por outro problema quando chegou a St. Mary. Havia outro navio pirata na enseada. O navio de Robert Culliford. Um dos homens que ele deveria ter capturado está na enseada. Deve ter sido um momento extraordinário para Kidd. Está no navio prestes a afundar sob seus pés, confrontado por um rijo navio pirata com uma tripulação mais rija ainda. Naquele momento, ele teve a chance de cumprir sua missão e o contrato que tinha com os lordes do partido Wing. Segurar Culliford, prendê-lo, prender os piratas que estavam lá e confiscar todas as suas mercadorias. Tão perto e, no entanto, tão longe. De acordo com o testemunho posterior de sua tripulação, Kidd tratou o Culliford como um velho amigo, sem fazer menção de querer prendê-lo. 97 homens de Kidd desertaram imediatamente para Culliford, levando canhões, suprimentos e suas partes do tesouro. Kidd ficou com apenas 13 homens e alguns meninos para tentar manter a embarcação flutuando. E não demorou muito para não poder continuar. O Adventure Galley afundou nas águas rasas da enseada. O que sobrou sobre a superfície foi saqueado. E em maio de 1698, o resto da tripulação ateou-lhe fogo. Será que alguma coisa de Kidd ficou a bordo? John Debray encontra mais moedas de ouro. A data está bem visível numa moeda holandesa, 1704. Esta moeda foi gravada depois que o Adventure Galley afundou, em 1698. Não podia ser do navio do Capitão Kidd. Os restos do naufrágio que vem escavando não são do Adventure Galley. As moedas europeias trazem mais uma surpresa. Provas de que o navio era, de fato, um navio pirata. O bem-sucedido Flying ou Fire Dragon. Eles recuperaram uma moeda de ouro de 1718. E é impossível que seja de qualquer outra embarcação pirata que tenha sido abandonada ali, senão o Fire Dragon. Assim, é uma autenticação instantânea.
Olha, o inesperado é maravilhoso, mas isso é muito mais do que eu poderia esperar. Através de um trabalho arqueológico cuidadoso, conseguiremos descobrir o que temos aqui, o que aconteceu. A descoberta do Fire Dragon pela equipe enquanto procuravam o Adventure Galley foi um extraordinário capricho do destino. Procurando um famoso navio pirata, encontram um dos mais secretos de Saint-Marie, o Dragão, do capitão William Condent. Alguns o chamam de Christopher Condent, outros de William Condent. Eu gosto de pensar nele como Billy Manetta. Ele perdera um braço em combate. Ao contrário de Kidd, ele se via como um pirata, não como um membro da classe alta. Ele e sua tripulação não tinham medo de atacar navios iguais ao dele ou até mais fortes. Eram extremamente bem-sucedidos. A quantidade misteriosa de porcelana é bem provável que tenha vindo do navio House of Austria, capturado pelo Dragon em 1720, perto da África do Sul. Este fênix de duas cabeças é o emblema da monarquia Habsburg. Talvez este fosse um carregamento rumo à Áustria até ser capturado por Dragon. O maior prêmio de Condent foi um navio muçulmano capturado perto de Bombaim. Valia 375 milhões de dólares na moeda americana atual. Mais tarde, William Condent aceitou o perdão do governador francês na Ilha Reunião, afundou seu navio e voltou para a França, um homem rico. Não me surpreende encontrar este item religioso. A última descoberta da equipe em sua busca limitada pelo Fire Dragon é um crucifixo. Não seria raro haver protestantes junto de católicos romanos, junto de muçulmanos. A bordo do Ouida, o navio pirata que encontramos no litoral de Cape Cod, não havia apenas ingleses, irlandeses, escoceses e galeses. Havia também nativos americanos e ex-escravos. E é pesado. Não sabemos o nome do último homem que segurou esse crucifixo. Nunca saberemos se estava ou não mantendo-o como produto do furto, ou se era um objeto de reverência, como fora para o seu fabricante. Clifford está feliz com a descoberta inesperada do Fire Dragon, mas continua concentrado em encontrar o navio do Capitão Kidd. A equipe passa a busca para os restos do naufrágio descobertos recentemente a apenas 15 metros daí. A equipe de Clifford começa a explorar o novo local. Ele espera que este naufrágio seja, de fato, o Adventure Galley do Capitão Kidd. Um mergulhador encontra madeira maciça sob a lama, intacta e larga o bastante para ser de uma embarcação grande. Também descobrem fragmentos de porcelana europeia e a base quadrada de uma garrafa de gin inglês. John Debray identifica técnicas europeias de construção de madeira, possivelmente inglesas. É carvalho europeu, maciço, e havia duas possibilidades de navios construídos na Europa naquele período estarem nessa enseada. Um é o Adventure Galley e o outro é o Fire Dragon. Já temos o Fire Dragon. Tem que ser ele. Outra coisa que também me chamou a atenção, e eu tenho certeza que também notou, há pouquíssimos artefatos no naufrágio. Por quê? Foram retirados. Recuperaram um sonar do Adventure Galley, marcado como de hábito na moda inglesa. VII, significando 7 libras. Esse deve ter sido usado em águas rasas. Deve ter sido exatamente esta sonda que os piratas a bordo do Adventure Galley usavam quando entravam na enseada de St. Mary. William Kidd ficou 6 meses em Saint-Marie. Depois levou sua parte do tesouro para sua grande captura, o Quai da Merchant, e foi rumo ao ocidente. Tinha esperança de chegar em casa e convencer as pessoas de que de fato era apenas um corsário. Simplesmente não vira nenhum pirata. Aquela parte da viagem não deu certo. Kidd navegou o Quai da Merchant ao redor da África e ao norte pelas Índias Ocidentais. Quando se aproximou de terra firme, trocou o Quai da Merchant por uma embarcação menor.
Foi quando começou a receber as más notícias de que os fatos estavam contra ele e que o governo inglês estava à sua procura. Aos olhos da Companhia Britânica das Índias Orientais, ele havia se tornado um pirata. Insistiam na sua prisão. Kidd navegou para o norte rumo à sua casa, como segurança para um possível futuro difícil, parou várias vezes para esconder parte de suas novas riquezas. Depois entrou em contato com seu parceiro, Lord Bellemont, agora governador da colônia de Nova York. Kidd pleiteou seu caso, com promessa de lucros. Bellemont, por sua vez, estava diante de alguém que lhe oferecia muito perigo. Era melhor prender Kidd. E temos a famosa cena com pessoas agarrando-o e jogando-o para fora, enquanto gritava com Bellemont. Num certo navio chamado Adventure Galley. O capitão William Kidd foi julgado em Londres por assassinato e pirataria. Todos compareceram ao famoso julgamento. Cada palavra foi registrada. Os riscos eram altos para piratas e políticos. Os poderosos lordes do Partido Whig financiaram a viagem de Kidd, perdendo a reputação e seus cargos políticos. Depois pegou um balde e acertou na cabeça. A sua própria tripulação testemunhou que ele matara seu chefe de artilharia, William Moore. Havia algum motim? Não havia nenhum motim. Estava tudo calmo. Quando lemos, é espantoso. Por outro lado, ele teve o que seria considerado naquela época um julgamento justo. Foi uma apreensão legítima. Você deveria ter desapropriado esse navio. Se era um navio francês ou tinha um passe francês. Eu não podia, por causa do motim em meu navio. Kidd cometeu a pior traição ao seu país. Sob proteção de uma comissão real, tornara-se um pirata. O flagelo da Companhia Britânica das Índias Orientais, cujos esforços para extinguir os piratas de Saint-Marie não eram agora poupados. O capitão Kidd e Culliford eram muito amigos. Por eu não ter me tornado um pirata, seus trapaceiros querem me transformar em um. Não prometeram deixá-los vivos em troca da minha vida. Mergulhadores encontram uma caneca de peltre. Está de acordo com aquele período, com o tipo de caneca que esperaríamos encontrar nesse tipo de navio daquela época. Depois que passar pela restauração, você provavelmente vai achar algumas marcas. E eu aposto que serão inglesas. Kidd não foi escolhido por sua tripulação. Kidd tinha um acordo com a aristocracia. E um acordo com os piratas. Ele andava na linha tênue entre a pirataria e a legalidade. Era uma rota perigosa. Isso é fantástico. Grande descoberta. É maravilhoso. Um pirata bebeu nessa caneca. Do navio do Capitão Kidd. Talvez até o próprio Kidd. Culpado ou inocente das acusações pelas quais foi indiciado? Culpado. Você deve ser levado daqui para o local da execução, onde ficará pendurado pelo pescoço até morrer. Em 23 de maio de 1701, William Kidd, de 56 anos, capitão do mar e agente do rei, postou-se frente ao carrasco, em Wapping. Até o fim, Kidd proclamava sua inocência, dizendo: "Se me matarem, nunca encontrarão meu tesouro." Com a sorte que Kidd parecia ter, a primeira corda arrebentou. A segunda, não. Após sua morte, autoridades da coroa colocaram o corpo de William Kidd num patíbulo de ferro e exibiram-no sobre o rio Tâmisa como um aviso para todos os navegantes que por ali passassem. Esse homem, que não se considerava um pirata, ironicamente tornou-se o maior símbolo da pirataria, enquanto piratas mais bem-sucedidos caíram no esquecimento. O que aconteceu com a fortuna desse fora da lei?
Durante séculos, a busca por seu tesouro enterrado não teve sucesso. Agora, numa era de ouro da exploração submarina, conseguiu-se um evento histórico. A descoberta de 2 navios piratas, o Fire Dragon e o Adventure Galley. Cápsulas do tempo da história do mar, abertas pela primeira vez. Versão brasileira, Herbert Richards. Um navio naufragado é uma cápsula do tempo. E cada objeto encontrado tem uma história. Há 300 anos, esta ilha era o paraíso pirata do Oceano Índico. Vez por outra, chegam até 1000 pessoas aqui. Eu me pergunto o que haverá enterrado por aí. Mas a enseada desta ilha é cheia de relíquias de navios piratas, escondidas, desconhecidas. O experiente explorador de oceanos Barry Clifford é a primeira pessoa a vasculhar essas ruínas fantasmagóricas. Ele busca o navio do pirata mais famoso da história. Você é um ótimo prêmio para a Inglaterra. Está em busca da verdade, por trás da lenda do Capitão Kidd. Em busca do Capitão Kidd. Nas águas temperadas do Oceano Índico, na região costeira de Madagascar, localiza-se a ilha de Saint-Marie. No final do século XVII, era o domínio dos piratas do Mar Vermelho, os ladrões mais bem-sucedidos da história. Até 17 navios atracavam nesta enseada. 1.500 homens cruzavam este litoral, vigiando suas embarcações e dividindo os espólios dos tesouros roubados. Era o esconderijo perfeito, a poucos dias de navegação, para atacar os comerciantes ricos da Índia, a 16 mil quilômetros das leis da Inglaterra. Barry Clifford está conduzindo a primeira expedição submarina a esta antiga fortaleza pirata. Montou uma equipe de 15 mergulhadores, arqueólogos e peritos em imagens para procurar o navio do Capitão Kidd, o Adventure Galley. Está ouvindo o chiado agora? Isso significa que estamos sobre alguma coisa. A primeira série de mergulhos é um reconhecimento da área. Os mergulhadores vasculham o fundo do oceano com detectores de metal em busca do ferro que um dia fixou a madeira dos navios. O reconhecimento começa fora da enseada, depois vem para o seu interior, em direção à costa. De acordo com a pesquisa da equipe, o Adventure Galley desapareceu dentro da enseada de Saint-Marie. Lá, a água é turva. Um manto protetor lançado pelos séculos. Tentamos mais em cima. Mas vai descendo pelo coral e fica cada vez mais fundo. O primeiro levantamento é desanimador. Clifford reúne o grupo. John Debray é arqueólogo-chefe da Marinha e especialista em manuscritos pós-medievais. Soube por documentos de arquivo que esta enseada guarda os restos de pelo menos 7 navios piratas. Seu trabalho é descobrir qual deles pertenceu ao Capitão Kidd. Charlie Burnham, o diretor técnico da expedição, trabalhou com navios naufragados como o Lusitânia e o Titanic.
Satélites digitais de posicionamento global permitem que ele cartografe a localização de qualquer embarcação naufragada ou artefato com uma precisão de 10 centímetros. A equipe usou imagens de satélites em sua pesquisa antes da viagem. Aqui está a ilha de Saint-Marie vista do espaço. O X marca a enseada. Cada pixel block representa 5 metros quadrados e meio. As áreas mais claras na esquerda são as águas rasas. Um bloco isolado, cercado por águas mais profundas, pode ser um navio naufragado. De acordo com testemunhas oculares, o navio do Capitão Kidd estava fazendo muita água quando entrou na enseada. Clifford acredita que Kidd estava tentando desesperadamente alcançar a praia onde um dia os piratas consertavam seus barcos. Mas o Adventure Galley encalhou na lama antes de alcançar a praia. Se Clifford encontrar a área de reparos, o Galley pode estar por perto. Você pode ver como a pedra vai num vértice triangular, assim. Bem onde aquela galinha lá parece estar andando, veja. É para lá que a proa do navio pode ter sido trazida. É uma área natural onde você pode avançar com seu barco até a areia fofa. Provavelmente havia árvores grandes onde deviam prender roldanas e cabos. O processo era conhecido como carenagem. Quando a maré descia, o navio era posto de lado, raspado e remendado com alcatrão quente. Um dique seco no século XVII numa remota ilha pirata. Vamos subir um pouco. Começamos a ver onde ficariam numa carta moderna. Charlie Burnham estuda uma carta moderna da enseada. Depois posiciona a carta francesa de 1733 da mesma área sobre ela. O que estamos procurando está na enseada. Anotações do mapa antigo confirmam o lugar onde os piratas carenavam suas embarcações. Clifford acredita ter encontrado a localização do navio do Capitão Kidd, o Adventure Galley. A enseada de Saint-Marie é bem distante de Castle Yard, em Deptford, Inglaterra, onde o navio foi construído. Lançado ao mar em 4 de dezembro de 1695, o Galley media 125 pés de uma ponta a outra, tinha 280 toneladas e era de carvalho inglês maciço. Uma embarcação híbrida, com velas e remos, projetada para velocidade e mobilidade, com 34 canhões, tornou-se um navio de combate formidável. Mas após 300 anos em águas tropicais, o que restará de um navio de madeira? Perto do local de carenagem, Barry Clifford faz seu segundo mergulho. Temos restos de um grande naufrágio. Uma pilha de lastro grande e bonita. Toda a madeira se foi, tá todo corroído por cima. Restam apenas as pedras, mas não há nada cobrindo. Eu fiz esse movimento, depois passei pro outro lado, assim, e dei a volta. É uma pilha enorme e todas as pedras são perfeitamente arredondadas. Este lastro ficava posicionado no fundo do casco entre as armações de carvalho de uma embarcação à vela. O peso das pedras dava estabilidade. Entre as pedras, Clifford encontra porcelana. John Debray a identifica como chinesa, dos idos anos 1600. É do período de Kangxi. Parabéns. Interessante, né? É maravilhoso. É uma imagem antiga perfeita. A equipe encontrou restos de um antigo naufrágio, mas o trabalho difícil de desvendar a identidade do navio ainda está por vir. Ele me liga e descreve esta linda noite malgache e diz: "Ei, segundo mergulho perfeito." Bem perto do local de carenagem que não mudaram em nada. Quer dizer, É fantástico. Como Clifford, Ken Kinkor passou a vida estudando piratas, mas não é um explorador de oceanos. Encontra suas pistas em museus e bibliotecas. Nos últimos 10 anos, Kinkor trabalhou para separar o verdadeiro Capitão Kidd das lendas de sua viagem fatídica. No que diz respeito à sua vida antes da viagem, ela é um tanto misteriosa. William Kidd nasceu em 1645, filho de um ministro escocês.
Fora sua reputação como um competente capitão da marinha, pouco se sabia dele até chegar a Nova York, onde se casou com uma viúva rica e tornou-se membro da elite colonial, com uma bela casa em Manhattan. Logo, nobres britânicos contrataram Kidd para navegar o Oceano Índico para caçar piratas e confiscar seu tesouro. Mas a viagem acabou sendo desastrosa. Quando William Kidd finalmente voltou às colônias, as autoridades o prenderam, acusando-o de assassinato e pirataria. Antes do seu julgamento, o capitão Kidd afirmou ter escondido muitos tesouros. Lendas sobre riquezas escondidas sobrevivem até hoje. Charlie Burnham fotografa o local do naufrágio, cobrindo uma área mais ou menos do tamanho de um campo de futebol, gravando mais de 17.000 imagens. Mais tarde, a equipe vai fazer uma montagem cuidadosa das fotografias no mosaico fotográfico do fundo da enseada. John Debray começa a examinar minuciosamente as pistas nas imediações. Você faz alguma ideia, John, do tamanho disso, do que estamos olhando? Câmbio? É difícil dizer, Barry. John calcula que a pilha é grande o bastante para se encaixar no tamanho do Adventure Galley. Mas foi de uma embarcação muito grande, Câmbio. Fragmentos de porcelana chinesa azul e branca cobrem as pedras do lastro. Debray não conhece nenhum relato de que o capitão Kidd levasse uma carga grande de porcelana. Mas usar a carga para desvendar os mistérios da identidade de um navio pirata é um desafio. Navios piratas eram conhecidos por seu amplo raio de ação nas negociações, carregavam mercadorias roubadas, suprimentos trocados entre eles mesmos e mantinham poucos registros. O que eu encontrei hoje confirmou o que eu havia pensado, de que isso era mais ou menos uma feira livre pirata, onde traziam seus barcos, pegavam as coisas de valor. Se tivesse um navio melhor, pegavam os equipamentos do velho, se mudavam e então o queimavam. E era bem aqui que faziam isso. E foi bem aqui que o Adventure Galley afundou. Capitão Kidd levou seu navio novo de Londres até Nova York para encontrar uma tripulação de caça-piratas para sua nova viagem. A aventura foi financiada por Lord Belmont, o governador de Massachusetts, e outros sócios ricos. Homens nobres e políticos poderosos, membros do parlamento regulado pelo partido Whig. O rei William III se interessou pela viagem. Especula-se que tenha investido o próprio dinheiro na aventura. O rei garantiu a Kidd uma comissão no curso em troca de acústico chamado tow fish, na posição onde fica preso a cabos condutores. Vá para 8 metros e 70 centímetros, câmbio. Certo, iniciar o sensor. Sensor ligado. Um mergulhador inicia a primeira das 60 passagens. Como um golfinho na ecossondagem para localizar sua presa, o towfish pode ver os objetos enterrados em 3 metros de lodo e lama. Uma mistura de informações brutas vem à tona. Pistas de 300 anos de um cemitério pirata. Muito inclinado. A inclinação das linhas é muito acentuada para ser uma formação rochosa natural. A estrutura foi feita pelo homem. É uma rampa, então pode ser a estrutura de madeira do navio. A estrutura de proporção menor será revelada com mais detalhes quando colocarmos a imagem em 3D. Estamos olhando para formas brutas agora. Entendido. Aguardando outras informações. Mergulhador 2 esperando. Está bem aqui. Você pode ampliar isso? As imagens de Whiting finalmente ficam tridimensionais. Tábua por tábua revelam a parte arruinada de um navio de madeira. Vigas comprimidas pelo tempo e pelo mar. O trabalho de imagem ajuda a compor a identidade da embarcação. Agora, a equipe sabe que os restos são de um grande navio de madeira afundado numa área de carenagem pirata, exatamente onde as pistas históricas indicavam. A bordo, a misteriosa mistura de porcelana chinesa,
louça e estatuetas do século XVII. O cachimbo europeu. Será que esse pode ter sido o Adventure Galley do Capitão Kidd? Até agora a equipe não encontrou nada que prove o contrário. As pistas que encontraram são pequenas, mas cada qual é uma contribuição importante. E a equipe de Clifford sabe que pequenas pistas podem levar a grandes descobertas. Barry Clifford passou a vida em busca de restos de naufrágios. Assim que eu comecei a mergulhar quando menino, eu tomei conhecimento da existência destas cápsulas do tempo no fundo do mar, intocadas, que podiam nos dar uma ideia da vida de culturas anteriores, dos vikings, piratas, antigos exploradores, de como essas pessoas viviam, como afetaram a sociedade. Eles eram os viajantes espaciais dos primeiros séculos. Em 1984, Clifford localizou o único navio pirata autenticado já encontrado, o Ouida. O Ouida afundou em 1717 numa tormenta na costa de Cape Cod, Massachusetts. Levava o pirata Sam Bellamy e seu tesouro roubado de ouro e prata. Esse navio naufragado com coisas como esta granada pouco convencional produziu a maior coleção do mundo de artefatos piratas e uma rica visão dos detalhes da vida pirata. Ken Kinkor descobriu uma ligação antiga entre piratas e a Sociedade Fraterna dos Maçons, um grupo formado por engenheiros e construtores das grandes catedrais europeias. Ele acredita que a inscrição neste prato de peltre é um símbolo maçônico. A pesquisa de Kinkor suspendeu alguns mitos populares sobre a pirataria. Um mito é que o capitão pirata era um tirano que liderava sua tripulação com severidade, enquanto a realidade é que os piratas eram bastante democratas para o seu tempo. Outro mito é que os piratas enterravam seus tesouros com frequência, que o capitão ficava com tudo, remava para o litoral numa noite escura para enterrá-lo em qualquer lugar. 10% dos lucros. Como um corsário, o Adventure Galley tinha permissão legal para capturar não apenas os piratas, mas também os navios dos inimigos da Inglaterra, os franceses. Kidd assinou contrato com Lord Bellemont, prometendo que viajaria para Madagascar, capturaria navios piratas e franceses e voltaria com riquezas fabulosas. Era arriscado porque, por um lado, houve muitas coisas boas para ele. Por outro lado, ficou preso a homens muito poderosos e muito perigosos. No porto de Nova York, uma tripulação asquerosa subiu a bordo do Adventure Galley, atraída pela promessa de riquezas. Cada homem assinou as condições de sem achados, não há pagamento da viagem. Nada receberiam caso Kidd não capturasse um navio. Dia 6 de setembro de 1696, o Adventure Galley partiu com uma tripulação de 152 homens. A equipe de Barry Clifford continua montando o quebra-cabeça dos restos do naufrágio e acham que um dia foi o navio do Capitão Kidd. Próximo ao local, encontram um canhão grande. Canhões eram muito valiosos. Registros mostram que canhões foram retirados do Adventure Galley. Este mostra ser um artefato de outro navio. John Debray encontra um tubo estreito de cerâmica, o tubo de um cachimbo de barro. As iniciais EB identificam Edward Bird, um inglês que fazia cachimbos de barro em Amsterdã antes de 1670. Esse leão de terracota foi feito à mão em Yixing, China, de depósitos de barro ricos em ferro. É muito interessante. É a coisa mais bonita que eu já vi num naufrágio. Nossa, como é lindo. E podemos ver as coisas muito melhor. Cada um destes quadrados representa 1 metro quadrado. E esta é a área total do naufrágio. Aqui há 1 ou 2 navios. Clifford e Debray estudam o mosaico fotográfico já pronto. Algo assim. Isso naturalmente é muito hipotético. Ah, está vendo esta linha forte? É o que eu costumo procurar quando eu olho fotografias aéreas. Claro que há alguma coisa por baixo fazendo com que aumente. Claro. O que são estas balizas soltadas?
O mosaico revela um conjunto de armação de madeira projetado do fundo do mar. Pode ser o Adventure Galley, pode ser outro navio naufragado. Outro navio? Eu estaria preparado se fosse outro navio. O esqueleto do navio de madeira está enterrado sob lama e pedras de lastro. A equipe limita a área de busca. Vão testar um sistema de sonar experimental que nunca foi usado para imagens 3D. Se funcionar, dará à equipe uma visão dos restos do navio escondidos no fundo da enseada. Bom, é claro que estamos muito interessados em... O perito em imagens remotas, Alan Whitten, chega ao local. Nós precisamos de um raio-x, uma varredura minuciosa, como um médico faz antes de operar. Vamos vasculhar para trás e para frente, criando algo que se pareça com uma tira de filme que será processada numa imagem tridimensional que poderemos ver no computador. Vai ficar parecido com, na verdade, um holograma acústico. Assim poderemos fazer um giro panorâmico, aproximar e girar em torno do seu eixo, ver por baixo e por cima. Mergulhadores controlam um sensor acústico